Bem-vindos, alquimistas! Dando continuidade ao nosso projeto Vozes do Passado. Hoje a gente vai conversar com um casal muito marcante aqui em Dáquila, que é o Alexandre e a Girlene. Bem-vindos vocês ao nosso bate-papo. E eu vou começar perguntando para vocês, quem são vocês, como vocês chegaram aqui em Dáquila Pesquisas? Muito bem. Eu sou o Alexandre. Isso aqui é a minha, Olá, sou Girlene. a nossa história e a minha trajetória, né? Em 97, eu conheci o Urandir pela TV. E eu era evangélico, né? Então, eu comecei a ver e algo me atraiu, né? O que ele fazia. Uhum. Então, eu comecei. Ele mudava de canal, ia para outro TV, né? E eu ficava procurando onde que ele ia estar. Uhum. E assim eu seguia ele através da TV. E passou muitos anos, aí eu não vi mais. Aí eu sempre fui construtor de obra, né? Sou mestre de obra por profissão. Uhum. E cansei de lidar com obra em Campo Grande. E falei para minha esposa, vou arrumar um sítio e a gente vai para o sítio viver autossustentável, né? Queria sair da cidade. Uhum. Então eu consegui esse sítio nessa região. E eu queria arrumar um sítio na região dos meus irmãos. E eu vim para esse lado. E nada fluía nesse sítio. E gastei tudo minhas economias e não fluía nada. Então o que eu sei fazer? Casa. Aí eu saía para a cidade e a Gilene em Campo Grande. Nem para o sítio ela queria vir, que eu não gostava de mato. Uhum. Então, fiz amizade em Corguinho, Rochedo, e buscando da minha área algum serviço. E fiz amizade com o dono do posto de gasolina do Diamante, posto Diamante, que é o seu Clarindo. E ele falou assim para mim, o único lugar que você vai arrumar serviço nessa tua área aqui, isso foi em 2008, 2005, eu vim para esse lado. Então, 2006, 2007 e até 2008, não fluía nada e nem achava serviço na região da minha área, que não tinha construção. Nem o frigorífico existia em Rochedo. Aí o seu Clarindo falou, o único lugar, já ouviu falar do Cidade do ET? Falou para mim. Falei, nunca ouvi falar. Então era o Projeto Portal, né? Cidade do ET ainda era Ravalon aqui? Era Avalon, Não né? existia Zigurate? Zigurate já existia, só que pouca casa. Poucas Quando eu casas. cheguei só tinha 3 casas lá. Ah, sim. Então, ele falou, o seu Clarindo, você tem que estar vindo aqui todos os dias, porque o dono de lá não tem dia para passar por aqui. E todos os dias eu ia lá. Uhum. Até certo dia, o Urandir apareceu lá, onde ele me apresentou, conversamos, e ele me trouxe para cá a serviço, vim para trabalhar. Uhum. Como eu era religioso, só que dentro da religião que eu seguia, que era o adventista, se eu não migrasse para outra religião, que é o judaísmo, eu não viria para cá. Ou viria, mas logo iria voltar para trás, porque o meu conhecimento era outro. Uhum. Então, o judaísmo me ajudou muito, porque onde eu matei no judaísmo, o diabo. Lá existe ação positiva e ação negativa. E é onde vim aqui. Então, muitas pessoas que me ajudaram nesse sentido para me frequentar, começar a frequentar, eu fiquei uns 4 a 5 anos trabalhando, somente trabalhando. Até que um dia o Urandir conversou comigo, nós tínhamos uma horta lá em cima, e falou assim para mim, se você está aqui só para trabalhar e ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Então ele foi que me fez o primeiro convite para participar. Uhum. E comecei a participar. A gente tirava foto na época para saber que grupo que ia pertencer. Uhum. Então, através desse foto, eu saí para frequentar 2 grupos, Alquimia e Sublimação.
Nos dois? nos dois. Que legal. Então eu podia migrar, ficar um tempo em um e ir para outro. Aham. Só que eu optei ficar na Alquimia. E por quê? Porque, primeiro, que eu me identifico muito com água. Eu tenho uma habilidade, digamos assim, e diz que tem que ter a polaridade, que eu preciso encontrar essa polaridade. Por exemplo, vai chover e eu faço a minha macumba, como diz o Urandir, e a chuva vai embora. Maravilha, né? Então eu me identifico muito com água e a primeira vez que os novatos, o ponto era a caixa d'água. Onde eu fui lá nessa caixa d'água, eu me identifiquei com aquele lugar. Agora você está abrindo uma janela aqui na minha mente, né? Do ponto da alquimia ter caixa d'água. Pois, Não por acaso, não é por como acaso. diz o nosso presidente Jurandir, nada é por acaso, tudo é por uma causa. E aonde eu me identifiquei com esse grupo e saiu na foto, né? E onde eu escolhi ficar ali. E Nesse tempo a Girlene ainda estava lá em Campo Grande, você ficava trabalhando aqui Isso, e aí ela te esperando em Campo Grande. 2 anos que eu estava trabalhando aqui, depois o Randi foi na minha casa, conversou com a Gilene, né? E fomos buscar umas ferramentas. Então a Gilene era muito engraçada que eu seguia o Randi pela TV igual a novela. Aí quando a Gilene viu o Randi pessoalmente na frente dela, falou, isso aqui não é aquele bruxo da TV. Aí eu falei para ela, pois é, ele mesmo, mas como é que você achou ele? Então é incrível. Sincronicidades da vida são incríveis. É né? incrível. Aí ele me convidou, né, para vir no dia que ele te buscou, É. em 2008, ele me perguntou se eu queria vir também para cá. Aí como eu não tinha muita afinidade com ele, não gostava realmente dele, eu falei para ele, e eu falei, não quero não, vou ficar aqui. Aí ele falou, não, ele me convidou 3 vezes para vir. Eu falei, não tenho interesse nenhum não, vou ficar por aqui mesmo. Aí ele falou, na última vez ele falou assim, então você não vai mesmo? Eu falei, não. Aí ele tem mania de colocar o dedinho, né? Aquele dedinho dele é incrível. Ele colocou o dedinho assim no meu rosto e falou assim, então você não vai? Eu falei, não vou. Então presta muita atenção no que eu vou te falar. A partir de hoje, teu marido nunca mais vai voltar. Ai, Aí eu falei assim, como que não vai voltar? Então você quer dizer que eu vou perder o meu marido? Ele falou, não. Ele não vai voltar mais para morar aqui. Ele nunca mais vai sair de Zigurate. Aí eu falei, veremos então, né? 16 anos está aqui. realmente nunca mais saiu de Zigurate. Realmente, Mas nunca você mais saiu de E eu saí da onde eu estava, quando eu falei que eu nunca sairia, né? Para estar aqui e estou aqui. Vim só para trabalhar um pouco de tempo e nunca mais consegui voltar onde eu estava. Realmente aqui é mágico, não tem... E você como vem que e foi volta essa mais. virada de chave? Nossa, De pra você mim ter foi pavor do bruxo Andi muito difícil. para tê-lo como um amigo Muito hoje. Até eu falo assim, o desafio foi eu mesma. Foi desafiador estar aqui, né? Mas assim, hoje a gente vê muito gratificante. Antes eu não gostava dele e hoje eu falo para ele que eu amo ele demais. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu estou construindo hoje, materialmente e também, também assim, emocionalmente, tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho vivido hoje, vivenciado hoje, eu devo muito a ele, né? A oportunidade que ele dá para todo mundo. A gente vê que por ele abraça o mundo, né? Só cabe a cada um de nós termos o discernimento de querer estar junto dele, junto com ele e abraçar essa oportunidade que ele nos dá para poder estar aqui. Justamente. E aí você foi parar na alquimia também? Então, não gostava da alquimia. Nossa, quando falaram assim para mim, ele falou assim, você não precisa tirar foto, porque eu tenho 2 grupos. Mas eu falei, então vamos lá pro outro. Ele falou, não, vamos para esse daqui. Aí eu fui a primeira vez, não gostei, aquele barulho de água, de caixa d'água, como o Del falou agora há pouco, aquele grupo briguento, era um povo que brigava. Eu falei, mas como? Não estou entendendo, por quê? Um lugar, por que tem que estar brigando se todo mundo está no mesmo objetivo? Aí ele foi falando para mim, falou assim, ali tem pessoas diferentes, né? Ninguém é igual.
Tem bastante gente, cada um com o seu discernimento, cada um com o teu entendimento, cada um com a tua cabeça, cada um com a tua visão. Mas vamos ficar aqui. Aí ele pegou e falou pro Urandir, falou assim, olha, você fala com a Girlene porque ela não quer ficar na alquimia e eu não quero sair dali. Mas por que ela não quer ficar lá? Ah, ela não gostou do ambiente, ela disse que ali não acontece nada, então ela não gostou. Ele falou assim, não, manda um recado para ela. Fala para ela ficar ali sim, que aquele ali é um dos pontos, como todos os outros pontos, muito especial. E ela vai gostar dali. Aí eu fui ficando e tô até hoje. Realmente, hoje eu já gosto, hoje eu vejo que é um lugar como os outros grupos, acontece sim as coisas, né? Acontece sim as frequências como os outros grupos. E tô ali até hoje. Eu já tô gostando, hoje eu já gosto. Já aceita que é uma bruxinha. Já me aceito, Ela é bruxa. Bruxa? Quais as magias mais impactantes da sua bruxinha? Eu até falei com o Randy que eu quero uma hora falar com o Bilu para mim passar um trabalho. Eu tenho assim, eu olho nas pessoas, eu consigo assim estudar um pouquinho a pessoa. Se ela é de bom caráter, se você pode acreditar nela, se você pode confiar nela, se ela te esconde alguma coisa. Aí eu falei um pouquinho com ele e disse que isso é muito bom e que mais pra frente a gente vai fazer um trabalho mais detalhado para mim evoluir mais sobre isso, que é muito importante, ele falou, aqui em Dácila ter pessoas assim que vão estar ajudando muito ele. Conectada com a sua intuição, né? E a intuição é o nosso eu do futuro, né? Um canal direto com ele. Legal, então eu descobri aqui como foi para cada um de vocês se descobrirem alquimistas. Agora eu quero que vocês me contem um momento mais marcante que vocês já viveram por aqui. Quem vai falar primeiro? Então, no meu caso, primeiro, eu fiz uma pesquisa. Na real, eu estava aqui, mas estudando o que era aqui. O que me ajudou bastante, um senhor chamado João Pastor. Então, ele era pastor de uma igreja e ele me ajudou bastante. E o que marcou na minha vida, quando o Urandir me chamou lá na horta, tem uma horta lá, ele me chamou e falou comigo, né? Eu tenho a minha filha Jéssica que cantava na igreja e posteriormente ela começou a cantar música sertaneja. Aí nós estávamos lançando a Jéssica para ser cantora em Rochedo e vinha um grupo de Campo Grande, são famosos aqui no Mato Grosso do Sul, né? E ela ia abrir o show. O Urandir chegou de São Paulo e me chamou lá na horta, onde ele falou para mim, falou tudo por que eu estava aqui e que eu tinha que tomar algumas decisões. Aí eu falei para ele, e se eu decidir vir participar, quem eu procuro? Aí ele falou para mim assim, procura o Gustavo. Beleza. Só que ele não estava sabendo dos meus planos, nada disso. Aí eu fui embora para casa. Quando eu cheguei lá, a minha filha era separada do marido. Aí eu cheguei lá e ela falou assim para mim, olha, a Jéssica não vai cantar mais. Aí eu falei, por quê? Aí o marido dela veio com um caminhão, buscou aqui e levou ela embora. Falei, beleza. Aí eu fiquei numa varanda lá no meu sítio, na varanda sentado. Depois lá se arrumando para ir pro show. Aí ela falou assim para mim, você não vai tomar banho? Eu falei, vou. Aí fui lá, tomei banho, entrei no meu quarto e pus de volta a minha bota, roupa de campo assim. E ela entrou lá no quarto e falou, onde você vai assim? Aí eu falei para ela assim, olha, quinta-feira o Urandir me encontrou lá na horta e me fez um convite. E já que a Jéssica não vai cantar mais, eu vou voltar lá. Eu vou lá para ver como é que é. Então, aí ela ficou braba, descabelou. Falei para ela, não, você pode ir pro show. Meus netos, meus filhos, aí foram pro show e eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, o Gustavo já estava sabendo que eu vinha. Então são o que marcou na minha vida até hoje, né, essas palavras que ele me falou. Eu frequentei primeira noite na caixa d'água e segunda noite
eu já fui para outro grupo. E é onde nessa noite que eu fui para outro grupo, o Bilu falou comigo, nesse grupo. E isso marcou muito na minha vida até hoje, fica gravado na minha mente, o que o Bilu falou comigo. Você pode contar pra gente o que o Bilu falou com você? Ele falou assim, ó, começou a me chamar Alexandre, e eu tô lá quieto. Eu estava do lado do Juan, da Bolívia. Aí Alexandre chamou 3 vezes. Aí a Leonor gritou de lá, mais a Miriam, e falou assim, Alexandre, é com você. Aí eu comecei a responder, fala, Bilu. Aí ele falou, ei, Alexandre o Grande, você demorou, mas veio. Falando assim comigo, né? Uau. Aí ele falou assim, ó, não se preocupe, foque em você, porque toda a tua família vai vir. Então era para me focar em mim. Depois ele direcionou a conversa para outras pessoas, né? E posteriormente, isso que marcou para mim. E posteriormente, em outra conversação, ele falou assim para mim sobre a religião. Que não era para me jogar fora o meu conhecimento de Bíblia, de religião, e que eu ia agregar conhecimento aqui e ia fazer uma junção para conversar com pessoas que estão na mesma situação que eu estava antes. Uhum. E hoje eu tenho uma afinidade e uma facilidade de conversar com qualquer evangélico sem ferir o princípio deles, Legal. sem entrar em conflito com eles. E tento passar para eles o conhecimento daqui, através mesmo até da Bíblia, a luz da Bíblia deles. Interessante como quando a gente chega em Dáquila, com a nossa caminhada, a gente vai descobrindo tudo que a gente viveu antes de chegar em Dáquila. E faz todo sentido, porque acaba sendo uma base para tudo que você vai poder contribuir aqui dentro de Dáquila. Né? E é incrível. E aí, Girlene, e você? Qual foi seu momento mais marcante? Então, nossa, foram vários. O primeiro foi esse do Urandir falar para mim que ele viria, que não iria voltar mais para casa para morar. Imagina. E realmente não voltou mesmo. Eu falei, mas como, né? Como que ele quer dizer que esse homem é um bruxo mesmo? Então, aí foi passando o tempo, ele não ia mesmo. Rogou uma Né? Eu falei, praga. mas como? Ai, meu Deus, que homem que é esse? E aí que eu tinha mesmo a certeza que era bruxo mesmo, né? Como que ele falou isso e realmente está acontecendo isso, aí isso foi me despertando, né, eu via que realmente era aquele ali, aí, mas o que me marcou mesmo foi a primeira vez que o Bilu me chamou também, né, isso já tinha rolado muita história ainda, né, meu bem, eu pedi divórcio para ele, nesse dia que ele foi para o show que não teve, que eu achei que ele ia comigo, mas ele voltou para cá na quinta-feira. Aí quando eu voltei para cá, que eu comecei a frequentar, que aí eu já me associei, comecei a participar das atividades, o que me marcou muito foi o dia que o Bilu também me chamou meu nome. Chamou meu nome e assim eu fiquei muito emocionada, aí eu comecei a chorar, aí ele não entendeu, o Olávio estava entre nós, aí ele falou assim, Olávio, não estou entendendo, o que está acontecendo? Aí o Olávio falou assim, Bilu, ela está emocionada, ela está chorando. Mas por quê? Porque você falou o nome dela. Não, mas não tem problema, fala para ela ficar tranquila. Aí ele falou, Gilene, falei, oi. Oi, Bilu. Aí ele falou assim, que bom que você está aqui. É um prazer muito grande para mim recebê-la aqui. Falei, não, Bilu, o prazer é todo meu. Ele falou, aí ficou aquela conversação, não, a honra é toda minha. Aí eu falava, não, é minha. Então, me marcou muito nesse dia, né? Aí eu comecei assim, a analisar. Nós somos tão pequenos, né, diante do nosso amigo Bill, dele chegar e falar assim que a honra era dele, né? De eu estar ali naquela noite, naquele dia. E quando a gente veio toda a minha família, menos a minha filha Jéssica, que é a caçula, que é essa que ia cantar, com a Cameron. E ele sabia que eu estava triste porque ela não estava ali, né? Eu gostaria muito que ela estivesse ali. Ela tinha uma vida não muito legal assim no relacionamento e isso preocupava muita gente. E dele saber o que estava se passando dentro do meu coração, da minha mente, ele falou assim, minha cara, não se preocupa não. Não se preocupa não que
o que você está pensando em breve vai se realizar. Em breve toda a sua família estará junto. Quer dizer, a mesma coisa que falou para ele, né? Falou para mim. E hoje tá todo mundo realmente, tá todo mundo junto, né? Ela não tá mais com a pessoa que realmente atrapalhava, tipo, podemos dizer assim, que atrapalhava mesmo dela estar aqui, não acreditava, não deixava ela vir, falava que aquilo era tudo bobageira, que não precisava disso daqui não, né? E hoje a gente poder olhar lá para trás, né? E ver que tudo aquilo que a gente tinha medo, aquilo que eu queria, hoje está acontecendo, né? Hoje eu estou aqui com toda a minha família, com meus 3 filhos, com meus 5 netos, Bom demais, comigo e com né? meu marido, né? No lugar Você escolheu. extraordinário, um lugar que não existe outro lugar melhor. Eu tiro assim, ó, a conclusão que eu tiro. Nós temos uma chácara aqui, 40 quilômetros daqui. Nossa, era a minha vida aquilo ali. Era a minha vida, era a minha paixão, era tudo. Eu não largava nada por aquilo ali. E hoje a gente olha assim, a gente conversa, e eu larguei aquilo que era o meu tudo, isso aqui tô arrepiada, ó. E eu larguei o meu tudo, né? Aquilo que a gente achava que era tudo para nós. Aquilo que a gente achava que era dali que a gente ia tirar o nosso sustento, né? E a gente largou e estamos aqui. E veio morar comigo no meu E alojamento. vim morar com ele num lugar onde era lugar de pedreiro, morar um lugarzinho assim, bem. Muita gente já sabe onde é. Então a gente vê assim, e hoje para estar aqui, largar tudo, abandonar tudo, então isso não tem preço. E fazer sentido, né? Muito sentido. Que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é coragem Coragem. para largar tudo para trás, Tudo. né? É. E o fazer sentido ter largado é o que dá prazer para a gente continuar sendo desbravadores, né? Sim, Como o Urandir. sim. A gente ter a firmeza mental de que o que a gente está imaginando é realizável Sim. e é bem melhor do que tudo que a gente construiu na nossa mente, que era o nosso tudo, né? Exatamente. E legal você estar falando isso, porque eu acho que é uma coisa que acontece com a maioria dos dimensionais, né? Comigo também aconteceu esse questionamento de assim, eu moro aqui em Campo Grande há 1 ano e eu também tenho a sensação de que eu larguei tudo lá em Minas para vir para cá. E é só essa certeza mesmo interna da gente de que a gente está com as pessoas com que a gente se identifica, no lugar que é o melhor lugar do mundo para Exato. estar, só isso que move a gente. É verdade. Né? É verdade. Legal. Incrível. E aí, me conta então, qual foi o momento mais desafiador de vocês aqui em DAC? Foram vários, né? O desafio maior para nós, assim, não propriamente dito aqui, mas como nós moramos num sítio, e para nós vir aqui para frequentar, que nós morava lá e vínhamos a ser. Então ela ajudava a Rosa na portaria, a portaria era lá embaixo. Então as pessoas vinham com ordem de entrada aqui, elas que ficavam com a Rosa e ela ajudava a Rosa lá. Uhum. Então a nossa dificuldade maior era para vir. Então a gente vinha de moto, na chuva. Esse foi o nosso maior desafio. Uhum. Mas mesmo assim a gente sempre vinha, nunca faltava. Dizem que a estrada era muito Era, complicada, né? Então hoje está uma maravilha. Vinha na chuva, na lama, no frio, com mochila atrás, mochila na frente, no meio de vaca. Tem umas vacas bravas ali que você sentia o fungado dela no teu cangote. Então era. Então aqui, a única coisa, assim, a princípio, que eu comecei a frequentar, eu pensava que não era para mim. Eu achava assim que isso aqui era só para pessoas que têm dinheiro. Eu pensava isso. Se falava muito na época, esse tempo o presidente falou e o Filipão também da pedra reluzente e tal. Eu ficava vendo aquilo lá, até leilão tinha. Então eu falava, isso aqui não é para mim não. Eu pensava assim, né? E quem me ajudou muito foi a Vera Pedrosa. A Vera Pedrosa, ela tinha o carro dela, mas ela tinha medo de descer, principalmente essa descida quando chovia. E eu andava aqui só de moto. Aí ela falou para mim assim um dia, olha Alexandre,
você está participando, então faz o seguinte, vamos descer e subir junto, você dirige. E assim foi indo. Então, um dia, eu estava subindo com ela de noite e falei para ela, hoje vai ser a última noite que eu vou vir, não vou vir mais. Falei, por quê? Porque eu não consigo entender nem assimilar o que eles falam. Aí ela falou assim para mim, não esquenta com isso não. Falou assim, você vai começar a abrir a tua mente e vai começar a entender. Eu participava assim de palestra, era em grupo e tudo a linguagem deles para mim era diferente, não conseguia assimilar. Uhum. Então, nesse dia ela me ajudou muito e falou assim para mim, não. E todas essas pessoas, a Jaira, porque eu sou bem conhecido aqui pelo trabalho que eu presto aqui, Uhum. que é a construção, né? De casa. E então se eu for assim apontar a partir de Urandir e apontar essas pessoas que me ajudaram a me firmar realmente e me encontrar aqui, são todas essas pessoas que me ajudaram. Cada um tem uma contribuição. Então, entrando aí, falando então das pessoas que te inspiraram, né? Sim. E aí, também, Girlene? Girlene? Assim, a primeira pessoa que me inspirou em estar aqui, eu acho que na verdade não só para mim, como para muitas pessoas, acho que é o Urandir. A história de vida dele, assim, quem estuda, quem correu atrás para saber, ele inspira a gente a estar aqui. Verdade. É uma vida assim desafiadora, a gente olha para trás, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, como ele chegou aqui, como era aqui, né? Do nada. Hoje se transformou tudo isso daqui. Então eu acredito que ele é uma das pessoas que inspira muita gente a estar aqui, inspira a gente a não desistir, inspira a gente a sempre caminhar, sempre lutar pela vida, né? Nunca desistir. E tem várias pessoas também. Eu sempre falo assim que as minhas amizades que eu fiz aqui primeiro, que sempre me falaram, a Vera também, a Amanda, a Rosa, que eu trabalhei bastante tempo com ela, e várias outras pessoas. Tem bastante gente que nos inspira a estar aqui em todos os momentos. Legal. E assim, dentro da alquimia, vocês ajudaram a construir alguma coisa? O relógio do sol, né? O relógio do sol. É muito engraçado a construir o relógio. Aí o Pedro era o nosso dirigente, e vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí tem um rapaz que ele também, agora ele está meio afastado, mas é o Luciano, o Cachacinha. E como nós somos dessa área de construção, né, aí nós se unimos e falei para ele assim, olha, eu acho melhor a gente fazer o formato de uma forma e concretar para a gente fazer. Beleza. Aí Eu vi ele lá, é tipo um pódio. Assim, não é? aí todo mundo, lá no nosso ponto, aí todo mundo estava esperando nascer o sol. E o sol não nasceu nesse dia. E como é que você vai direcionar o teu relógio se você tem que direcionar pelo sol? A confecção do concreto ali, que vai ser fixo. E é muito engraçado, que eu sou quieto, eu não sou de falar muito, nem no grupo, nem em lugar nenhum. Sempre estou quieto ali, observando, né? Aí eu estou observando eles. O Pedro, o Danilo, acho que é aqui. E então, como eu vim para cá, trabalhei pouco aqui em Ávaro, a maior parte eu trabalhei em Zigurate, e de lá eu criei um hábito de levantar cedo, antes do sol nascer, e eu fico observando o sol, aonde que nasce, e a minha referência é esse morro do Ranquistar. Então, todos os dias eu levantava e acompanhava, e eu fiz uma pesquisa por mim, e eu sei tudo o curso que ele fazia, os meses, onde que ele nasce. Olha que legal. Então, nesse dia, a minha contribuição para confeccionar esses relógios do sol, falei para eles assim, vocês deixam eu dar uma opinião? Falei para o Pedro, não, pode ser. E esse daí eu aprendi com meu avô.
o meu avô ia para a roça e ele tirava um, Galho. assim, um tronco de uma árvore e fazia a ponta e fincava lá. É o relógio dele. Então, ele sabia Passar o do horário tempo. por esse pau fincado ali. Aham. E nós ficávamos apurados para almoçar porque estava com fome. E ele falava, não, não deu hora ainda. Ah, legal. Aí eu perguntei para ele, mas como é que o senhor sabe quando é a hora do almoço? Aí ele falou, quando o sol bater bem na cabeça da estaca e não aparece mais sombra. É a hora do almoço. Legal, É, legal. era meio-dia, ele Isso. falou, né? Então eu aprendi com ele isso daí, e a minha contribuição foi isso, a minha pesquisa, que eu sabia onde que nascia o sol. Então eu pus uma estaca lá, usei três pontos de referência de estaqueamento. Aí eu falei para eles, pode direcionar por essa estaca aqui que vai dar certinho. E bateu depois que estava pronto, eu fui lá para olhar, que o sol já nasceu, né? Mas bateu certinho. Que legal. Então a minha contribuição foi esse daí. Incrível. É. E eu, não por um acaso, numa dessas noites, né, que a gente está em uma atividade de campo de julho, de agosto já, de 2025, e aí uma noite eu perguntei pro Pedro, eu olhei e falei assim, Pedro, o que é isso aqui? E aí ele me explicou, é o relógio, né? Então, assim, é incrível, né, o que a gente está falando das sincronicidades, né? Eu ter a imagem do monumento, que eu acho que é também uma dúvida dos novos alquimistas. A gente quer entender o que é isso que vocês fizeram, como que vocês construíram, como vocês chegaram a um consenso, né? E estar aqui conversando com vocês, que estão aqui na história de Dáquila há tanto tempo, é uma forma de reativar toda essa frequência, essa energia que vocês imprimiram ali, né? É muito gostoso de saber como que foi feito. Legal. E aí, estamos chegando já na parte final da entrevista. Eu tenho a última perguntinha para vocês, que é: como vocês gostariam de ser lembrados aqui no Alquimia? Igual o Rui falou. Como é que... Não vale. Não, eu acho assim, para a gente deixar um legado e ser lembrado, tem várias formas, né? Então, eu do meu jeito de ser, né, respeito todo mundo, até onde eu posso ajudar, eu ajudo, onde não posso, não atrapalho, entendeu? Então, se alguém lembrar de mim, eu quero que lembre de mim dessa forma, né? As pessoas novas, quem sabe, tem muitas pessoas que tem nas apostilhas, quando o Bilu falar comigo, então me encontra e fala assim, né? Então é mais ou menos assim que as pessoas vai lembrar. Agora, o que eu sempre comento com a Gilene, com as pessoas novas que vêm chegando, a gente tenta assim inspirar alguma coisa de confiança para essas pessoas. Então muitas pessoas às vezes querem se espelhar com a nossa experiência. Mas o que eu digo para as pessoas que estão chegando? Que eles, cada um que vai chegando, vai ter o seu momento e a sua própria experiência. E nada melhor você ter a sua própria experiência. Porque quando, igual o Del estava falando aqui, você se emociona, você fala, porque é difícil muito mais difícil você se emocionar com a história do outro do que sua própria história. Entendeu? Então, eu diria esse daí, que nem casamento. A Gilene faz 40 anos quase que eu estou aturando ela, né? Então, tem muita pessoa que que eu deixo uma experiência, como é que Sobre é. o casal, verdade. Deixa um recado aí, casais. Só que isso daí, igual estou te falando, a nossa experiência, que vamos ter um contato, a nossa experiência, esses são únicos e é particular para cada um. Isso. Igual o meu relacionamento, o meu casamento, o tanto tempo que estamos juntos, nem para minhas filhas serviu, né? Então, por quê? Porque são únicos. Porque, Cada um deixa a sua pegada. Né? isso, porque eu estou construindo a minha história junto com ela e vamos para a eternidade. Falei para ela, você não vai se livrar de mim.
E aí, o que que você complementa, Gilene? É o que ele disse, né? Ser lembrado por aquilo que a gente foi, nem digo pelo que fez. Assim, pessoas boas cada dia, né? Contribuindo naquilo que você pode, naquilo que você sabe, né? Ajudando, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho para os que já estão chegando, ou até mesmo para os que já estão aí. Acho que não tem assim muito que. E falando assim, para a Gilene, por exemplo, o Pedro que diga. Nós fazia churrasquinho, fazia bastante coisa. E a Gilene é o braço direito do Pedro. Eu gosto de cozinhar, né? Trabalhou com ele na Restaurante. cozinha. Então, nessa parte, a Gilene, muitos lembram dela, né? Os bolos, sei eu que faço, quando o filho pede. Agora a gente está ganhando um caldeirão, sabe? Pois é. A gente já está aqui planejando de fazer caldo, Eita, então a nosso Gilene caldo. vai dar Legal, né? um toquezinho nesse caldeirão ainda. Tem uma história que não acabou, né? O gostoso de ouvir vocês que estão aqui desde o início é que a gente entende como a história começou. Mas não é uma história que acabou, é uma história que ainda continua infinito, né? E o mais gostoso de conversar com vocês, enquanto casal, é que tem coisas que a palavra não vai alcançar. É só a gente estar aqui sentindo a frequência do casal, de como vocês se respeitam, do amor de vocês, do companheirismo de vocês. Então tem muitas coisas que a gente não consegue dar nome, a gente só tem que estar perto para sentir. Está sendo muito gostoso sentir essa energia de vocês aqui. Eu agradeço muito o carinho, as palavras. Vamos seguir juntos. Tem muita história ainda para ser construída. Obrigada. Nós que agradecemos. A gente que agradece a oportunidade, né? Quando a menina ligou, eu falei, nossa, o que vamos falar? Nunca fui entrevistada a primeira vez. Aí o Pedro falou, não, fica tranquila, o que ela perguntar você fala. E é isso aí, as pessoas perguntam como é estar em Zigurate. Nossa, estar em Zigurate é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Demorou a vir e não consigo tirar mais ela daqui. Eu levei 12 anos para poder vir atrás dele. Então, e agora vocês estão vendo muitas manifestações luminosas lá, né, na casa de vocês. Igual eu estou falando, então estar aqui, estar em Zigurate, estar em Havalon, é muito bom, é maravilhoso. Vale a pena você deixar tudo que você achava que era bom para você, era o que você queria, né? Então não tem preço estar aqui, é gratificante. Igual você falou, agora estamos continuando uma nova história. Desde dezembro a gente está lá em Zigurate vendo as luzes, que hoje nós podemos falar que são naves, né? Então é muito bom, estou lá no ponto com a minha família, fazendo os registros. Daqui um dia a gente vai estar também fazendo uma gravação junto com o Nandismo, com a Fernanda, com a Lu, com a Larissa Kautmann. Então, quer dizer, eu não poderia estar no melhor lugar. Para mim, eu costumo falar lá fora que para mim hoje não tem outro lugar melhor do que estar aqui em Zigurate, que estar aqui em Havalon, contemplando tudo aquilo que eu vejo, o céu, as luzes, as luzes que a gente recebe, poder estar falando com nossos parceiros, estou toda arrepiada, poder estar falando com nossos parceiros, poder cada dia, cada noite ter uma experiência nova, tanto com eles como com as pessoas que estão aqui chegando, né? Que ele fala que você está preparado para receber os 15 milhões que vão vir, né? E realmente a gente tem que estar preparado mesmo, porque como eles falam, aqui virá gente de todos os tipos, né? Então a gente tem que estar preparado tanto emocionalmente como fisicamente, né? Podemos estar estudando para podermos receber bem essas pessoas, para que essas pessoas possam também estar bem como a gente está, para que essas pessoas possam ser gostosas aqui também para ir aqui, assim como é para nós, que eles também possam, né, receber isso daqui como a gente recebe. Todos os dias é uma coisa nova. Aqui é incrível, né? É tipo assim, vivendo o extraordinário e uma abundância que vai bem além do que as pessoas normalmente entendem como abundância, né? Que é o seu contato com a natureza. Com essas manifestações luminosas, são coisas que a maioria das pessoas não tem acesso, né? E ainda não desenvolveram
uma visão para entender a riqueza disso, né? Quando você falou assim, agora eu lembrei um pouquinho, uma das dificuldades para mim em permanecer, em estar aqui, no começo quando se falava de o que é para você, o que é riqueza para você. Então eu imaginava riqueza para mim era de ter dinheiro, né? E hoje não, hoje eu vejo que ter riqueza não é só ter dinheiro. Ter riqueza é isso aqui que a gente está vivendo, né? Justamente. Você ter experiência com nossos parceiros, é você ter experiência com os colegas, com as pessoas que estão vindo, contemplar tudo isso que a gente está contemplando aí dentro de dezembro, né? Isso aí. É a amizade que a gente constrói todos os dias, em todas as C. Todas as C vem gente diferente, você que tem uma amizade com eles, constrói uma história com eles. Riqueza para mim é eu ter a minha família junto aqui comigo, ter meus 3 filhos, ter meus 5 netos, 6, que agora daqui uns dias vem mais um. Então, quer dizer, para que dinheiro? Né? Se todas as outras coisas ajudam. Justamente. Então, é isso daí. Também a frequência Também financeira elevada aí com o BDM, não é? né? Cada Verdade. dia mais prósperos também Sim. nesse sentido. O interessante que eu gosto, né? E o que me fez assim, que eu gosto da natureza. E quando eu frequentava a igreja adventista, eu tive uma ideia e fiz um grupo. Então a minha ideia era comprar uma fazenda e construir tipo uma comunidade e para que a gente possa plantar e ter alimento e ajudar as pessoas. Era a minha ideia. Então quando eu vim aqui e presenciei tudo que eu gosto, que é a natureza e o mesmo princípio que eu pensava é o mesmo daqui, então eu falei, é por aqui mesmo. Né? Eu não consegui fazer, mas alguém já está fazendo. Então eu me agreguei nessas ideias, né? E hoje temos um Ciro que é muito importante, né? A gente colaborar para a gente ter alimento, tanto para nós, se a gente precisar, e também para alguém que precise lá fora. Isso aí. Legal, gente. Incrível conversar com vocês. E mais uma vez, muito obrigada pelo depoimento. Muito gostoso. Nós te agradecemos. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.